Fermais de volta, estamos retornando dessas semaninhas de férias aí em função das Olimpíadas. Quarta-feira, dia do nosso quadro Saúde da Mulher, junto com o Dr. Belarmino José da Silva. Seja bem-vindo, nosso retorno, coisa boa, né? Bem, obrigado. Um beijo especial, né? Muitíssimo pra especial. mamãe que tá de aniversário. Mãe, feliz aniversário, que meu e da Susan. E quer dizer que se pudesse te escolher como mãe, teria te escolhido, mas não precisa escolher, já sou um rebento teu. Ai, que bonito! Então, meu e em nome dos meus irmãos, parabéns. Que tá? linda a mensagem. Pai, tá certo, bonito. Gente, olha só, hoje o nosso tema, conforme a gente até já falou antes, é gravidez e sexualidade na adolescência. Na verdade, é um tema bem complicadinho, né, doutora? A gente pode até citar isso para a galera de casa, porque cada vez, não sei se cada vez mais, mas ainda acontece muito que a gente pode citar de gravidez na adolescência. Por que isso, doutor? Tanta informação. Na verdade, Suzana, a gente poderia fazer um contraponto de quando nós falamos da sexualidade na terceira idade. Que a gente foi o tema da última vez, né? Que foi muito bacana, inclusive. E a gente vê assim que na organização hoje das famílias, da sociedade como um todo, está sendo um pouco complicado para as famílias administrarem essa tal da globalização. Então, assim, a intenção seria a gente tentar, para quem está nos dando o prazer, o privilégio, enfim, de estar nos assistindo agora, tentar explicar o que acontece com a na adolescência e as eventuais consequências, né? Então, a adolescência nada mais é que uma crise de identidade que, no caso, a menina passa a ter, o menino também, em torno de 12 para 13 anos, e começam a ter transformações físicas. Só que no caso da menina, quando adolescente tem essa crise de identidade, ela passa a ser dupla quando ela é acompanhada de uma gravidez. Por quê? Porque nessa nova arregimentação familiar, os papéis estão muito controversos, no sentido assim, a modernização, a internet, o adolescente ele tem acesso a muita informação e os pais têm muita dificuldade de saber como lidar com isso para inserir o filho na sociedade. Então, eu diria assim, é uma transformação psíquica, física e biológica. Todas as transformações. Ela pode ser acompanhada de crise ou ela pode ser de uma maneira muito suave, quando acompanhada pelos pais. Não por punição, não por culpa, mas sim por parcerias. A gente vê assim que, em última instância, pela antropologia, o estudo do desenvolvimento do ser humano, que é na parceria, o pai aprendendo com o filho e o filho aprendendo com o pai. Então, nessa relação simbiótica, é que as coisas se dão de uma maneira mais com melhor resultado. E hoje a gente percebe no Brasil que de cada 6 adolescentes que internam na rede pública entre 12 e 19 anos, são para dar à luz, não que vão ao hospital ou ao pronto-socorro. Vamos lá, repete a estatística? 60%, ou 6 em cada 10, ou 60 em 100, adolescentes que são internadas são na rede pública, são para a realização de partos. Por quê? Porque nessa modernização acabou se perdendo o norte, o rumo de como dizer para o filho o que é o certo ou o que é o errado, o que é o adequado, na verdade. Deixa-se muita função, papel para a escola, né, doutor? Então, assim, o casal está na sala, existe o universo familiar, que é a sala, e existe o universo do adolescente, que é o quarto. E esse universo... O computador. Se abre para muitos outros universos que, se não tiver no pai e na mãe grandes parceiros, pode estar acessando coisas que podem prejudicar o desenvolvimento ou discernimento desse adolescente ou dessa adolescente para a vida. Então, hoje pelas redes sociais, relacionamentos virtuais, desses relacionamentos, a gente vê que 90% na adolescência, somente 10% se mantém, 90% no período de 12 meses eles se desfazem, se rompem. Aí imagina ter uma gravidez nesse período que depois, normalmente, a estatística confirma e se rompe, né? Perfeito, porque não tem uma estrutura biopsíquica e muito menos econômica. E no caso de uma gravidez, quem acaba fazendo às vezes de pai são os avós. Porque o adolescente não está preparado fisicamente, muito menos psiquicamente, para poder, tanto o menino quanto a menina, para poder gerar. Eles estão em fase de crescimento e formação, então seria querer muito que eles passassem
a desenvolver os papéis que os pais estão fazendo. Então, aonde há esse conflito de identidade dentro da relação pais e filhos, adolescentes. Então, a gente consegue ver assim que muito dos problemas de saúde na adolescência, principalmente feminina, começa com relacionamento, muitas vezes mal sucedido, e que acaba em gravidez. O relacionamento não é sólido, não é maduro, e essa gravidez pode levar a menina a uma anemia, a um trabalho de parto prematuro, porque o corpo dela não está desenvolvido, ela vai ter, pode ter um filho de tamanho menor, porque ela não comporta um feto muito grande. A gente vê também estatisticamente, inclusive saiu agora essa semana o índice de desenvolvimento humano aqui do país. Como catarinenses, temos orgulho de dizer que o mais alto foi aqui o de Santa Catarina. Então, mas quando ocorre uma gravidez na adolescência, esse índice ele costuma baixar muito, porque a menina adolescente ela vai ter que se ausentar da escola, ela vai ter que largar o estágio que ela está fazendo, a faculdade, ou seja, ela vai ter sair prejudicada profissionalmente e pessoalmente. Então, é muito bom que as coisas sejam assim, amadurecidas, evoluídas. Então, a internet não é problema, jornais, revistas, amigos, está tudo certo, desde que com a parceria de pais, com discernimento, para poderem acompanhar os filhos, não serem muito libertinos de dizerem, meu filho já está capacitado, porque hoje, muito mais cedo, a gente vê crianças hoje utilizando a internet, baixando aplicativos, fazendo coisas que talvez um de nós dois tenha nem dificuldade, saibamos fazer, né, doutor? Então, nós estamos na era pós-informática, as pessoas têm outros conceitos, têm uma facilidade muito grande de interação, mas tem uma dificuldade maior ainda de como utilizar esse conhecimento. E a nossa intenção hoje é humilde, mas é tentar dizer assim, pais e mães de adolescentes, fiquem juntos, sejam parceiros de seus filhos, e a gente vai desdobrar o assunto aqui ainda, mas é dessa parceria que vão surgir os novos cidadãos. Doutor, uma coisa interessante para a gente colocar também, quando a adolescente ela fica grávida, aquele desespero, ela fica tomando pílula de dia seguinte, ou quando tem a dúvida, né, da gravidez, ela, não estou tomando pílula anticoncepcional, ela fica tomando uma atrás da outra, pílula do dia seguinte. Isso afeta o organismo da menina também, né? A pílula do dia seguinte são 2 comprimidos que correspondem a uma cartela inteira de anticoncepcional. Então, assim, se a menina adolescente teve uma atividade sexual na noite anterior, ela tem 72 horas para fazer isso. Só que isso não é método contraceptivo. Isso é um método de urgência e emergência. É para ser usado esporadicamente. Por quê? Porque essa hiperdosagem hormonal, ela abala profundamente o fígado. Meninas que fazem isso com frequência, geralmente têm disfunção hepática, o fígado passa a funcionar mal, tem um envelhecimento precoce, porque o corpo está preparado para queimar, para metabolizar uma certa carga hormonal. E, de repente, vem uma overdose, uma superdose hormonal. E aquele corpo não está preparado. Então, assim, somente em caso, romper o preservativo, que é o ideal, não é nem tomar anticoncepcional na adolescência, está tendo uma vida sexual ativa ou esporádica, preservativo, mesmo porque para preservar de hepatites, HPV, HIV. Então, o preservativo é imperativo. O anticoncepcional não protege contra doenças, então já começa por aí. Rompeu, utilize a pílula dia seguinte, orientada pelo seu médico, ginecologista e obstetra. Esses medicamentos, infelizmente, são vendidos em farmácias, sem receitas, muitas fazem uso deliberado, só que eu posso assegurar, enquanto profissional e da área, que as consequências são graves. E não indico e não sugiro que façam isso com frequência, é só em caso de urgência. Tá, doutor, a idade, não sei se existiria uma idade certa, né? Mas para a gente colocar aqui, até para os pais orientarem seus filhos, a idade de início de relação sexual, tanto para o menino quanto para a menina. E assim, e aí para o menino difere um pouco, né? Difere. É o seguinte, com 12 para 13 anos, tanto para a menina quanto para o menino, começa a ter uma sobrecarga hormonal. No caso do guri, testosterona, e no caso da menina, estrogênio. Então, o menino começa a ver o seu corpo se transformar, o tronco começa a alargar um pouco mais, a parte óssea se modifica, há um engrossamento da voz,
começa a ter os caracteres masculinos. E na menina, ela começa a ver a pilificação, começa a ter a telarca e pubarca. A telarca seria o aumento das mamas, né? E a pubarca, pilificação genital. E os quadris começam a ganhar a forma feminina, aquela menina que era reta, tal, começa a ganhar o formato de um corpo futuro de mulher que vai se definir tão somente aos 21 anos. Até 21 anos, todas estão em transformação. Então, a menina de 18 não é a mesma coisa de 21, fisicamente falando. Para nós médicos, a maturidade física é aos 21 anos. Então, a adolescência é até 18, 19 anos. Mas a gente não vai pelo caráter psíquico, a gente vai também pelo biológico. As duas coisas interagem conjugadamente. E espera-se assim que o adolescente ali com 14, 15 anos, a partir do momento que inicia a primeira vez, que ele já tenha tido em casa, ouvido, sem nenhum tabu, que isso é normal, que os pais provavelmente tiveram essa primeira relação, que ela vai ocorrer em algum momento, que não tem nenhum problema, não criar traumas, não criar dificuldades. Fundamental isso. Criar, sim, facilitadores, que é o seguinte, quando você for ter a sua primeira vez, seja para a menina ou para um menino, utilize o preservativo. E que seja de comum acordo, não seja na balada com o efeito do álcool, porque muitas coisas podem acontecer e não vão lembrar depois, né? Ou então a famosa paixonite, ocorre a paixão, daqui a pouco já se concretiza a atividade sexual. O corpo, ele é muito sagrado para, já numa primeira instância, no famoso ficar, de um beijo já consumar uma atividade sexual. Então, isso tem que vir de casa, tem que vir de uma maneira muito natural, que a sexualidade ela está desperta, só que o momento de pôr em prática é individual e circunstancial. E que os pais, como bons radares, vão sinalizar os filhos e vão sentir os filhos preparados para poderem se iniciar. Porque todos nós, um dia, se inicia. Existem pessoas que rarissimamente, mas ocorre, que optam por não ter vida sexual ativa ou esporádica, enfim, mas de maneira geral é saudável, é correto desde quando feito de maneira profilática e com a orientação. Às vezes não é o pai, não é a mãe, mas tem a avó, tem o tio, sempre tem um cúmplice, digamos assim, alguém que possa orientar e chegar lá, um bom amigo, né, com mais idade, às vezes que dá um toque para o menino ou para a menina, uma tia. Então, essa química é muito importante na adolescência para formar futuras mulheres e homens capazes de gerenciar seus filhos. E muito mais a gravidez em si. Gente, a gente colocou aqui uma aula de educação também, né? Que é fundamental isso, claro, para o desenvolvimento do jovem, do adolescente. É muito difícil a gente falar qual o momento exato. Claro. Então, assim, é circunstancial e parte do princípio dessa educação que a gente espera que já venha de casa. Doutor Bellarmino aqui comentando no intervalo que quando a menina fica grávida, ou seja, dos 12 aos 19 anos, a necessidade de se fazer a cesárea, o parto cesárea. Por quê, doutor? Porque é mais seguro tanto para a mãe quanto para a criança. A mãe está em fase de desenvolvimento, ela não tem estrutura óssea, ela não tem estrutura psíquica, e o parto, como ele é algo progressivo e que requer a participação, o obstetra, nós simplesmente somos os coordenadores de uma orquestra. Então, se alguém desafina demais, no caso, a paciente, porque a gente não pode querer um preparo de quem não tem. E isso pode ocorrer, inclusive, com pessoas adultas que aumentam na idade e não ganham maturidade, de maneira geral. Por exemplo, pessoas, enfim, com alterações, distúrbios psíquicos, a gente opta por um meio mais seguro. Então, na adolescência, o indicado a cesariana é porque não há o preparo nem físico, nem psíquico para poder ter. É mais seguro a cesárea. Então, a partir de 12 anos a menina já ovula, ela já pode engravidar, a gente sabe, existem casos aí. E isso não relacionado à menstruação? Não necessariamente, porque a menina já poderá estar ovulando e poderá não estar menstruando, onde ela pode, muitas vezes a mãe chega e diz, olha, mas ela nem menstrua e o abdômen está proeminente, o que está acontecendo? E já é uma gravidez, né? Então, o seguro dos 12 até 19 é a cesariana, tanto para o feto quanto para a mãe. E a gente vê assim que, como a mãe ela tem que dividir o sangue com a criança,
A gravidez na adolescência, o índice de anemia é muito grande, porque a mãe precisa de sangue para ela, para poder se desenvolver, e o feto requer sangue para ele também se desenvolver. Então, o obstetra, o médico que acompanha a gestante, ele tem que estar muito atento sempre para a pressão dela não subir, porque não tem nada estável. É um carro em alta velocidade e gerando uma vida. No caso, a adolescente em fase de desenvolvimento e o feto idem. Então, é uma gravidez de risco e que tem que ser acompanhada assim com muito amor, muito carinho e muita participação da mãe também, né? Ok, doutor, temos ligação. Alô, quem fala? A Márcia. Oi, Márcia, você fala de onde? Eu falo da Glória. Da Glória, aqui de Blumenau. Perfeito, sua dúvida é qual, Márcia? É o seguinte, eu tenho uma filha de 17 anos, né? Ela engravidou, ela teve anemia profunda, né? Aí o feto morreu, né? Ela morreu. Com quantos meses, né? Márcia? Aí ela teve que fazer uma curetagem com Morreu urgência. com quantos meses, Márcia? 2 meses. Aí ela teve que fazer uma curetagem. Aí a dúvida para ela engravidar, depois dessa curetagem, ela já faz 2 meses, 4 meses que fez a curetagem. Ela tem que levar quanto tempo para poder engravidar novamente? Ok, obrigado, Márcia, obrigado, Glória. A pergunta da Márcia serve para todas as mulheres que têm, no caso, 2 meses, eu entendi. Então, é um abortamento. A gente só considera a gravidez a partir do momento que é acima de 3 meses. É gravidez, mas aí é abortamento abaixo e natimorto acima do 3º mês. Então, toda vida que a mãe perde um embrião, no caso não é feto, tem que ser feita uma limpeza dentro do útero para não ficar resto de placenta, que é o alimento do bebê, para poder, futuramente, ela, eventualmente, querendo engravidar, poder engravidar. Então, o tempo que a gente pede é no mínimo de 6 meses, para poder tomar vitaminas, polivitamínico. Ela mesma colocou que a filha, no caso, nesse exemplo, teve uma anemia profunda. Então, para que haja uma recuperação, a curetagem é um processo em que o profissional coloca uma colher dentro do útero e limpa bem esse útero para não ficar nenhum resíduo e não haver nenhuma infecção para a mãe. Então, o período ideal, viu, Márcia, são 6 meses, tomando polivitamínico. Tá certo. Olha só, gente, várias ligações agora, o pessoal começou a ligar, o programa está finalizando, mas a gente volta a fazer aquele programa também somente com ligações, dúvidas, né, do pessoal de casa, que isso é super interessante, o pessoal adora dúvidas relacionadas ao universo feminino de forma geral, né, doutor? E, enfim, não somente a jovem, como também a saúde da mulher de forma geral.